Continuação do livro Atlântida no Reino da Luz, de Roger Bottin Paranhos, capítulo O Mundo Primitivo, tendo como personagens principais Andrew e Evelyn. Atlântida era um continente densamente povoado, mas encontrava-se em uma dimensão superior. Precisávamos popular rapidamente o mundo primevo para atender ao grande número de reencarnações necessárias de espíritos advindos do sistema de Capela. Sem contar que em breve Atlântida deixaria de existir, encerrando abruptamente todas as oportunidades de renascimento no continente perdido. Com a submersão da grande ilha, grande parte dos espíritos rebeldes que ali viviam passaria por um longo período de sofrimento no astral, porque a demanda do nascimento no mundo primevo era muito maior que a oferta. Alguns instantes depois, já estávamos a poucos quilômetros do portal dimensional. Era possível observar pela janela da aeronave uma magnífica manifestação de forças, como uma onda de energia gerada pela explosão de uma supernova. A aeronave reduziu então sua velocidade e começou a aproximar-se daquele assustador portal que parecia querer nos engolir. Os sons e as cores dos choques energéticos eram impressionantes. Não demorou muito para entrarmos em uma esfera de ação. Sentimos algo semelhante às turbulências sofridas pelos aviões modernos. Entretanto, à medida que avançávamos, as oscilações da nave aumentavam e passamos a ouvir fortes estrondos na fuselagem, como se estivéssemos sendo apedrejados. Os passageiros ficaram apreensivos. Percebi então que aquela situação não era normal. Em poucos segundos, o comandante enviou-nos uma mensagem avisando-nos que a viagem teria alguns contratempos por causa da densa e imprevista vibração energética controlada no mundo primitivo. Não pensei duas vezes. Levantei-me e fui rapidamente até a cabine de comando. Todos ficaram em silêncio e ninguém impediu meu acesso até a sala da navegação. Ao entrar, percebi as 7 cadeiras inclinadas, assim como nas oficinas do frio e nas naves de passageiros tradicionais. Elas lembravam os assentos dos astronautas dos ônibus espaciais modernos. Esse tipo de veículo era dirigido apenas por manipulação do frio com a mente. Estudando-se as coordenadas do voo, não era necessário visibilidade física. O comandante da expedição estava no assento central. Ele me olhou e logo percebeu minha intenção. Sem nada a falar, para não atrapalhar os demais pilotos, informou-me telepaticamente que algo muito grave estava acontecendo na dimensão grosseira da Terra. Talvez um combate entre as tribos guerreiras daquela região. O ódio e o desejo coletivo de vingança afetavam nosso ingresso na terceira dimensão. Demonstrei o desejo de ajudar a pilotar e ele desinclinou a cadeira em que estava sentado, levantou-se e me ofereceu seu posto. Eu era pouco mais que um adolescente. No entanto, a velha geração de Atlântida era composta de espíritos dignos e superiores, bem distanciados da arrogância do homem atual, que jamais aceita que alguém mais jovem possa realizar algo melhor. Além do mais, eu já detinha grande respeito na sociedade do Vril, como era chamado o seleto grupo de técnicos capazes de manipular o quinto elemento. Agradeci o gesto generoso do comandante e rapidamente ocupei seu lugar. Ele, então, afastou-se da área de atuação para observar-me. Em segundos, mudei a inversão dos eixos gravitacionais da nave para um padrão aleatório, que combinava perfeitamente com os choques que recebíamos. Era um código caótico, impossível de ser programado usando os padrões lógicos.
Em seguida, criei com o próprio vril um campo áurico, uma espécie de grande campo de força, e transferi a programação dos eixos gravitacionais para a esfera exterior ao campo. Isso estabilizou totalmente a aeronave, de tal forma que era possível encher um copo de água até a borda e mesmo assim nada seria derramado. Absolutamente acabaram as turbulências. Apenas um impacto ou outro era percebido, bem distante na área externa ao campo de força criado. Todos os pilotos ficaram assombrados e o comandante solicitou-me mais explicação sobre o processo que eu realizara em menos de 60 segundos. Não conto isso para me vangloriar, mas para que o leitor tenha ideia do dom natural que eu possuía em mãos, para que compreenda com isso, terminou por me custar tão caro. Enquanto todos me olhavam assombrados, eu apenas disse: a nave está protegida, basta programar as coordenadas de navegação. Não sei onde fica o local de destino. Em seguida, expliquei-lhe a técnica utilizada. No entanto, não tinha resposta para a programação aleatória que havia realizado. Era algo intrínseco que provinha de uma área inconsciente de meu cérebro, em que eu não encontrava resposta. Era como se meu eu interior falasse de coisas que eu desconhecia em meu universo consciente. Quando retomei para meu assento, pude observar o olhar de espanto dos demais passageiros. Aquilo exaltou perigosamente meu ego. O olhar de admiração, respeito e assombro tem efeito perigoso em almas que ainda não renunciaram ao poder transitório da vida humana. Eu era uma dessas almas. Uma hora depois saímos daquele terrível área de turbulência e o comandante solicitou que eu desativasse a codificação anterior. Acredito que ninguém quis arriscar-se a mexer naquele processo que parecia ter vida própria. O vril tomava-se um elemento consciente de si quando manipulado por mim. O restante da viagem foi bem tranquilo. Só depois ficamos sabendo que a turbulência foi causada por uma guerra tribal na região do norte do atual México e que tinha resultado em uma terrível massacre da tribo vencida. Essa região sempre fora a mais guerreira e primitiva da América de há 12 mil anos. Nós realizamos o restante da viagem em velocidade bem inferior àquela que estávamos acostumados em Atlântida por causa da densidade da atmosfera na terceira dimensão. Assim, algumas horas depois, chegamos às margens de um lago em uma região montanhosa. Apesar de não ter a beleza da terra de Poseidon, o local era belo e aprazível. Lá de cima podíamos ver os habitantes da região se aglomerando para receber-nos. Pouco a pouco, com a aproximação da nave ao solo, pude começar a enxergar melhor aquele povo de traços sofridos. Eram feios e mal vestidos, uma verdadeira visão horrenda. Os aldeões eram gente pequena e magra, com cabelos e olhos escuros. Aos meus 10 anos, eu já tinha a altura de uma mulher adulta entre eles. A primeira lembrança que me veio à cabeça foram as palavras de Anarque, com expressão de nojo no rosto, assemelhando-se aos macacos. Sim, eles pareciam pouco mais que animais. Por alguns instantes dei razão ao meu instável amigo e passei a me perguntar: por Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ártemis analisou meus pensamentos com atenção e disse-me: sim, Andrew, a raça humana da dimensão primeva é o aperfeiçoamento de uma classe especial da família dos macacos. A civilização atlante foi incumbida de realizar o trabalho de transformação genética para que esse grupo de primatas pudesse tornar-se racional e assim permitir a manifestação de espíritos individualizados no seio dos cosmos e que estão ascendendo a outro nível de evolução.
Tudo na vida trata-se de evolução e progresso. E essa é a nossa tarefa. Deus quis que os filhos de Poseidon descessem para uma frequência intermediária entre a quarta e a terceira dimensão. Uma vida entre dois mundos bem diferentes. Desde que isso aconteceu, há alguns séculos, nosso povo tem trabalhado em nome do Altíssimo para preparar essa dimensão rude e agressiva para ser palco de desenvolvimento espiritual de uma classe primitiva de espíritos que um dia povoará e dominará toda a terra. Eles crescerão espiritualmente e serão grandes, mas agora são apenas crianças que dependem de nosso auxílio para dar seus primeiros passos. Ela meditou por alguns segundos e voltou a falar. As condições biológicas da Terra permitem-na ser um laboratório de evolução para esses espíritos, os quais ainda estão distantes de uma compreensão superior da vida. São, sim, pouco mais que macacos, como disse Arnak. Nessa fase evolutiva, eles se comportam basicamente como os animais. A classe dos primatas ocupa-se apenas em comer, dormir e procriar. Entretanto, são nossos irmãos dentro da família universal. Com o transcorrer dos séculos, descobrirão os objetivos superiores da vida e terão sua iluminação, assim como nós, no passado, também vivemos em esferas rudimentares de aprendizado. Em outras escolas de evolução planetária, outros mundos. Ártemis suspirou e prosseguiu com serenidade. Fomos socorridos e orientados por irmãos mais velhos na longa jornada que transformam um macaco em anjo, e eles nos trataram com amor e respeito. Uma lágrima correu pelos olhos acinzentados da bela Ártemis. Aquele gesto espontâneo me deu um nó na garganta. Ela então concluiu com sabedoria. Hoje compete a nós realizarmos o trabalho dos anjos. Compreenda isso e você verá com outros olhos esses irmãos que muitas vezes chocar-te-ão com suas atitudes selvagens e infantis. Eu beijei a mão da minha segunda mãe e disse-lhe com profunda emoção: sim, eu compreendo tuas palavras e vou refletir sobre elas. Em seguida, descemos da aeronave e logo percebi que nossos corpos brilhavam, uma espécie de luz branca, como se tivéssemos sido expostos a algum tipo de radiação. Assustado, perguntei para a Cristi: por que brilhamos? Ela acariciou meus longos cabelos louros que brilhavam de forma intensa e respondeu-me: meu filho, nós não somos dessa dimensão. Viemos de um mundo mais sutil. Nossa energia resplandece nesse mundo opaco. Em nossa esfera não percebemos isso, porque lá tudo é naturalmente brilhante. Aqui somos como um pássaro colorido voando por um pântano sombrio. Olhei para todos os lados e percebi que realmente era assim. Aquele mundo era escuro, sem brilho, e o colorido era muito parecido, quase apenas em tons pastéis. Os sons eram também agressivos. O barulho do povo ao redor da nave era bem desagradável e selvagem, sem contar os odores que eram muito azedos. Os atlantes suavam apenas água, e aquele povo expelia uma graxa, com um cheiro ácido que me causava indisfarçável repulsa. Naquele instante, agradeci aos céus ao perceber que eles não nos tocavam e também não se aproximavam sem serem autorizados. Atones explicou-me então que eles nos adoram como divindades, seres celestiais que desciam dos céus para de tempos em tempos auxiliá-los por intermédio de socorros médicos, ensinamentos sobre a melhor maneira de plantar, técnicas de construção de templos e moradias. Enfim,
tudo o que fosse necessário para atender às necessidades básicas para civilizar aqueles povos que até então eram nômades. Tínhamos que ensiná-los técnicas que possibilitassem rápido crescimento populacional com pelo menos mínima qualidade de vida e assim atender às urgentes necessidades reencarnatórias. Aquilo me impressionou de forma especial e perguntei: mas meu pai, isso não é errado? Só existe um único Deus que você representa muito bem em nossa sociedade pela ação do Sol sobre nossas vidas. Por que vocês permitem aqui esse culto equivocado às personalidades de nosso povo? Atônio concordou com o gesto e disse-me: meu filho, a sabedoria divina é revelada aos homens na proporção direta à sua capacidade espiritual. Observe o sol, como são fracos seus raios no momento em que surge no horizonte. De maneira gradual, seu calor e sua força aumenta à medida que se aproxima do zênite do céu. Assim, permite que toda a criação do Pai se adapte à intensidade de sua luz. E veja depois como ele declina constantemente, diminuindo sua força até alcançar o ponto do acaso. Se o Sol fosse se manifestar de súbito, toda a sua energia latente causaria imenso dano à obra de Deus. O futuro faraó Akenaton, que revolucionaria o culto ao Sol, milênios depois, meditou por alguns segundos e concluiu: essas pobres crianças espirituais não possuem o preparo necessário para uma compreensão divina maior. Caso forçássemos isso, poderíamos causar grandes transtornos em sua psique despreparada. Agora é tempo de lhe ensinarmos rudimentos de espiritualidade. No futuro, chegará o dia em que os seres que vivem na dimensão primeva terão acesso a todo o conhecimento que possuímos na esfera da quarta dimensão. Para eles somos divindades. E por enquanto é assim que deve ser, mesmo que pareça um disparate não negarmos nossa condição de mortais em estado evolutivo superior. Eles não têm como compreender isso. Tente explicar-lhes e verá que não te darão ouvidos. O desinteresse deles não será por falta de respeito, mas sim por falta de capacidade para compreender o que para nós é tão claro. O nível de percepção deles é bem limitado. Eu concordei com as palavras de meu pai com um gesto sereno. Em seguida, procurei me aproximar daquele povo opaco, sem brilho, que nos admirava de olhos arregalados. Era uma cena muito engraçada. O sorriso, entretanto, sumiu do meu rosto quando me aproximei mais e vi à nossa volta muitas mães e pais trazendo em seus braços filhos com graves deformidades físicas para, quem sabe, obterem a cura dos deuses que lhe visitavam de tempos em tempos. Eu segurei firme a mão de Ártemis e perguntei-lhe ao pé do ouvido: minha mãe, por que tanta deformidade nos corpos dessas crianças e jovens? Trata-se de alguma falha no processo de engenharia genética para transformar os macacos da dimensão primeva em hominídeos racionais? A sábia mentora colocou a mão sobre o meu ombro e disse: não, meu filho. O trabalho de aperfeiçoamento genético foi um sucesso e os espíritos primários designados por Deus para encarnar na matriz genética que aperfeiçoamos durante séculos adaptou-se perfeitamente. Estes que você vê com as mais diversas deficiências são os exilados do sistema de Capela, de onde você veio também. Ártemis fez um gesto sereno com a cabeça, confirmando minhas dúvidas, e arrematou: esses corpos elementares são adequados para almas primárias.
Os espíritos que desceram de Capela para a esfera primeva da Terra possuem corpos astrais mais avançados. Isso acarreta uma incompatibilidade inicial entre seus modos perispirituais, que ainda estão em conformidade com os corpos do mundo de onde vieram, e os corpos primitivos gerados aqui na Terra. Essa desarmonia de corpo espiritual dos capelinos em relação ao seu novo instrumento físico da Terra gerará deformidades e desajustes orgânicos nas primeiras encarnações dos exilados. Assim que eles reencarnarem nessa dimensão primária, sofrerão dificuldades motoras e mentais, além de dores orgânicas intensas por causa da precariedade de seus novos corpos físicos. É provável que ocorra uma adaptação aceitável que lhes permitirá ter uma vida menos sofrida, somente a partir da terceira encarnação aqui na Terra. Seus pobres pais, almas nativas ainda mais primitivas, oriundas da Terra, não compreendem as dores atrozes, tanto físicas como os morais da nova geração. E é por isso que estão aqui trazendo até nós, seus filhos, sofridos, para tentar receber um socorro divino de nossas mãos. Foi um grande choque ouvir aquelas palavras de Ártemis. Fiquei muito impressionado, de cabeça baixa, por alguns instantes meditando. Evelyn, que estava a meu lado, em estado de profunda tristeza, segurou minha mão e deitou a cabeça em meu ombro. Em seguida, falei com voz titubeante. Quer dizer, então, que esse seria meu destino e o de Evelyn, caso encarnássemos nessa dimensão, em vez de sermos beneficiados com a oportunidade de nascer na quarta dimensão em Poseidon? Christie, aproveitando o silêncio de Ártemis, tomou a palavra para si. Andrew, se vocês nasceram em nosso mundo, é porque possuíam merecimento para isso. Não existe acaso na obra de Deus. Certamente, o trabalho que realizavam no mundo de onde vieram e os valores que agregaram os tomaram eleitos para uma vivência superior. Eu e Evelyn éramos cientistas em tríade. Havíamos dedicado várias existências ao estudo de mecanismos que levam o homem ao progresso. Quando reencarnamos em Atlântida, toda essa bagagem que trazíamos conosco se encaixou perfeitamente com diversos fatores desse novo mundo. O espírito criador e os administradores siderais da Terra decidiram que seríamos mais úteis promovendo o progresso por intermédio da dimensão intermediária de Poseidon do que no mundo primevo, onde a dor era uma constante. Assim, recebemos uma constituição genética perfeita e educação primorosa. Sem dúvida, isso aumentou nosso débito com o Todo-Poderoso, que em vez de nos punir por nossos equívocos em tríade, abençoava-nos com a vida em um paraíso. Teríamos de trabalhar muito para compensarmos essa bênção dentro da universal lei de causa e efeito. Minha mãe biológica olhou então para aquelas crianças sofridas e concluiu: seria importante que toda nova geração de nosso país visitasse esses povoados do mundo primevo para compreender a dádiva de viver em um mundo perfeito. Talvez reconhecendo seus irmãos de outra vida aqui nesse terrível vale de dor, pudesse modificar seus objetivos de vida e seu comportamento perante o que fazer dela. Ártemis concordou com o gesto e arrematou. Sim, a vida fácil e luxuosa da grande ilha está corrompendo as almas ainda despreparadas para uma vida superior. Já conversei com os sábios do conselho para estimular as viagens dos jovens a essa esfera. Talvez isso ajude a recuperar o equilíbrio em nosso mundo.
Entretanto, eles temem pelo desequilíbrio que isso pode acarretar nas duas dimensões. Como assim? Perguntei sob forte curiosidade. Ártemis, irradiando no mundo primevo uma poderosa energia dourada, mais bela que a do oricalco, respondeu: não temos o direito de influenciar demasiadamente na vida desses povos. Estamos aqui na condição de instrutores com o objetivo de auxiliá-los em seu progresso. Não podemos resolver todos os seus problemas e também não devemos trazer-lhes os nossos. Eles precisam viver essa experiência dolorosa para purificar o espírito intoxicado com as mazelas que cultivaram com ardor no planeta de que foram exilados. Por outro lado, não podemos obrigar os capelinos reencarnados em Poseidon a uma mudança para a qual não estejam preparados. Caso eles não elevem suas almas por si mesmos, será necessário reencarnarem na terceira dimensão e começar sua evolução novamente, a partir da estaca zero. Sem contar que nossa população é mais numerosa. Causaríamos assim grandes transtornos e esses povos simples se fizermos expedições diárias para cá. Eu estava perdida em meus pensamentos, tentando compreender o que Ártemis me dizia, quando repentinamente uma nativa de semblante sofrido e rosto marcado pelo tempo aproximou-se e colocou aos meus pés uma criança que devia ter uns 5 anos de idade. O rosto dela era a personificação do sofrimento. Seus membros estavam deformados, com profundos danos nas articulações. A coluna estava muito curvada, denunciando grave escoliose. Os dedos das mãos, os pulsos, tudo estava retorcido naquela pobre criança. Seus pés eram virados em sentido contrário ao corpo. Sinceramente, não consigo lembrar uma parte daquele corpo que não estivesse contrariando a estética humana normal. Aquela triste visão me compadeceu de modo único. Olhei para meus pais e para Évora e perguntei confuso: o que ela deseja? O que posso fazer? Antes que alguém dissesse algo, a mãe da criança falou-me de coração para coração, por linguagem telepática que todo o Atlante dominava. Divindade sagrada que vem dos céus, cure minha criança. Não consigo mais suportar vê-la com tantas dores, ouvir seus gemidos. Perdoe os erros delas em outras vidas. Permita a meu filho o direito de viver em condições mínimas para trabalhar por sua reabilitação diante do grande Deus. Com saúde, ele poderá corrigir seus enganos do passado. Aquela sábia manifestação, vinda de uma humilde silvícola, impressionou-me devera. Olhei para meus pais e Évora e murmurei: que posso fazer, meu Deus? Que posso fazer? Todos se mantiveram calados. Então fechei os olhos e disse: meu Deus, eu sou teu instrumento. Use minhas faculdades para realizar o que for a tua vontade. Naquele instante, a magia do Vril mais uma vez fez-se presente em minha vida, na longínqua Atlântida. Não estávamos na dimensão da grande energia, muito menos na pirâmide de Poseidones, mas parecia que isso não fazia diferença nenhuma para mim. Em questão de poucos segundos, realizei um notável feito, raríssimas vezes executados no mundo primevo, de materializar o quinto elemento no mundo da terceira dimensão. Os aldeões de Tiwanaku, em templo algum, jamais haviam visto tal manifestação divina. O éon sagrado do Vril se materializou
e envolveu completamente a criança, erguendo-a a quase 2 metros do solo. E ali se fez o milagre. Parecia um sonho, mas não era. A criança flutuou por alguns longos segundos, deitada no ar com os braços pendendo para o solo. Depois foi colocada de pé pela poderosa força do vril, a emanação divina, o fluido cósmico universal. Logo em seguida, o vril desapareceu, assim como surgiu em um piscar de olho. Apenas deixou aquela criança ali de pé, perfeitamente reconstituída. Ela caiu apenas porque não sabia caminhar e porque seus músculos estavam atrofiados por nunca terem sido utilizados para sustentar o corpo. Simplesmente por isso, pois seu corpo se tornara absolutamente perfeito. O que se seguiu foi uma explosão de alegria entre os aldeões e também entre as divindades, ou seja, nós. Ficamos todos em estado de plena alegria. Aquele povo simples ficou tão agradecido que realizou naquela noite uma grande festa. Sua música telúrica soou como a mais bela das sinfonias celestiais aos meus ouvidos. Fiquei feliz como poucas vezes ficaria naquela existência. O desejo que acalentava de utilizar meu dom para um objetivo essencial estava se concretizando. Longe de Atlântida e do olhar sensor do grande conselho do vril, eu encontrava a felicidade e a paz de espírito que tanto procurava. Assim, todos me elogiaram e manifestaram seu entusiasmo pela manifestação divina que fluía por meu intermédio de forma tão natural. Os pilotos da aeronave correram para entrar em contato e revelar para a central de Atlântida o que havia ocorrido. Em poucas horas, essa notícia havia se espalhado por toda a terra de Poseidon. Entretanto, se eu soubesse o preço que pagaria por esse poder absoluto sobre o vil, negá-lo-ia 1000 vezes, talvez 10.000. E tentei negá-lo, lutei contra ele, fiz o que pude, até mesmo amaldiçoei essa pobre criança que foi um instrumento da graça divina. Tudo inútil, era meu destino. Podemos mudar nosso destino, transformá-los? Sim, é possível, porém é inútil fugir dele.